Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando para finalizar esta semana com os nossos devocionais para a nossa aula de domingo da nossa maravilhosa BD. Domingo vamos estudar a lição 9, que trata sobre o reinado de Davi. E o devocional de hoje, ele vai nos levar à questão de nós, como cristãos, né? O título diz assim que o cristão deve adorar a Deus com todo o seu ser. Trata de adoração. E o texto que nós vamos estudar se encontra no livro de Marcos, capítulo 28 ao 31, que diz assim: Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Jesus respondeu: o principal é. Mas essa frase que eu vou ler agora é uma expressão imperativa que Jesus transmite. Ele diz de uma forma imperativa. E eu vou ler da forma que eu acho que Jesus falou. Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. De forma imperativa, impulsiva. E aí, ele continua. O primeiro é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Queridos, o contexto aqui dessa passagem bíblica vai nos levar lá para o capítulo 11. Tudo começa ali, no capítulo 11, em que ocorre quando Jesus entra em Jerusalém e pede para 2 discípulos ir à aldeia adiante, onde encontrariam um jumento preso, ao qual ninguém tinha montado nele. E aí ele entra, ele sobe no jumento, monta o jumento e entra na cidade, e o povo diz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Depois de entrar no templo, e como já era tarde, Jesus Cristo foi para Betânia com os 12 apóstolos. E no dia seguinte, ao sair de Betânia, Jesus tem fome. E ao ver uma figueira sem frutos e com folha, né? Ela tinha folha, mas não tinha fruto. Jesus amaldiçoa a figueira. Querido, Jesus, com esses 2 atos, por quê? Os 2 atos. Lá no templo, ele também entrou no templo e irou-se, derrubou todas as bancas, né, dos vendedores, aqueles que usavam o templo de forma inadequada. Ele, com esses 2 atos, ele lança juízo sobre os líderes religiosos. Isso, no sentido figurado, irmãos, era um juízo sobre Jerusalém. Essas ações, elas destacam o zelo que Jesus Cristo tem pela verdadeira adoração a Deus. Mas eu quero voltar à questão da figueira e do templo. Quando a gente olha para esses dois momentos, entendemos que todo o ensino de Jesus, ele atuava com ousadia e repleto de autoridade. Porque nesse contexto de Marcos 11, queridos, Jesus estava confrontando os governantes religiosos
quanto à sua hipocrisia. Hipocrisia. Aí eu quero voltar à questão do texto de Marcos 11, versículo 13 a 14, quando o texto diz que nada achou a não ser folhas. Queridos, os frutos da figueira, eles começavam a aparecer quase na mesma época que as folhas, ou um pouco tempo depois disso. Portanto, o surgimento de folhas em plena flor deveria ser indicado, deveria estar indicando que o fruto, na forma de figos, já estava em desenvolvimento. Meus irmãos, as ações de Jesus aqui, elas têm importância simbólica, representando a hipocrisia de todos os que têm a aparência de dar frutos, mas que na verdade não estão dando. Então, a referência específica, porém, é a Israel. Já que lá no Antigo Testamento, queridos, a figueira servia como uma metáfora para Israel e sua posição diante de Deus. Preste atenção. Aqui, a maldição da figueira representa o juízo de Deus sobre o infrutífero povo judeu. É só a gente olhar Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, que diz assim: Jesus respondeu, bem profetizou Isaías. Olha, ele olha lá atrás e traz a profecia de Isaías a respeito de vocês e ainda acrescenta de forma contundente: hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E aí, quando a gente volta, para Davi, temos que voltar aqui para a lição, para entender como Davi, ele era zeloso com as coisas de Deus. Ele teve a coragem de mudar a perspectiva do culto público. Ele fez consideráveis mudanças, irmão, no culto público. E à época, quem eram os sacerdotes? Zadok e Aimeleque. Mas Davi traz essas mudanças porque tinha interesse. Veja bem, o íntimo de Davi, Deus conhecia. E ele tinha interesse pelo culto. Ele, apesar de estar assumindo o reinado, amém? Ele tinha um olhar voltado para as coisas de Deus. Então, ele tinha um cuidado, ele tinha amor, reverência, ele tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. O que eu quero é que você entenda que a organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, porque é o local de adoração. Então, o cristão deve adorar a Deus com todo o seu ser, com zelo, amor, cuidado. Então, esse cuidado deve ser pensado com todo cuidado, pois os que o fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. E aí nós temos dois exemplos, Nadab e Abiú, que querendo fazer culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. Meus amados, é importante que nós entendamos que o reinado de Davi e de seu filho Samuel ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. O que é que nós podemos fazer para que nesse tempo nós possamos dizer que estamos vivendo na odre novo a Era
do ouro de Israel na vida da nossa igreja? Vai depender de cada um de nós. Se cada um de nós nos colocarmos com amor, zelo, completude, irmão, em tudo, nas coisas que fazemos, nas coisas que nos propomos, né? A começar de mim, a começar de você, cada um de nós. Nós temos a possibilidade de sermos muito mais atuantes na obra para fazer com que o momento da nossa adoração para com Deus ele aconteça. E de bem e de boa forma. Então, que nós possamos nos abraçar nessa obra de Deus, sabendo que quando Jesus ele coloca esses 2 mandamentos aqui, né, na conversa que ele tem com os escribas, ele está falando dos deveres para com Deus, do homem, dos deveres do homem para com Deus, e um deles é o dever. Nós temos o dever de louvar a Deus. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, diz: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Então, é essa uma condição com relação ao louvor. Amém? Salmo 7,17 diz: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Então, é importante entender que também a humanidade redimida a qual nós somos a humanidade redimida porque nós temos deveres e bênçãos da nova vida. Cada um de nós passou pelo processo do novo nascimento. Então temos que amar, temos que ter amor para com Deus e para com os homens. Sabe por quê? Porque lá em 2 João 6 diz: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. E aí vem a questão do amor, né, para com os homens. Adorar a Deus sem amar nosso próximo, nosso irmão, não é uma boa perspectiva. Nessa condição que Jesus nos ensina. Então, pensemos em Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Adorar a Deus de uma forma correta e entender onde começa o direito do outro e termina o meu. Tiago, capítulo 2, versículo 8, diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ou seja, estaremos vivendo uma vida de adoração correta diante de Deus. Assim pensemos e assim vivamos, para que possamos compreender o que Deus quer falar conosco nesse devocional, quando ele diz: o cristão deve adorar a Deus com todo o seu ser. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E amanhã, logo mais, estaremos juntos em mais uma lição da nossa Bíblia expositiva, que é a nossa BD. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.